A partir dessas considerações sobre a formação e a transformação do relevo, dá para nós falarmos das 4 principais formas do relevo continental, que são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. O que são as montanhas? As montanhas normalmente são relevos mais novos, formados há menos tempo. Na maioria das vezes, vão ser áreas onde nós vamos encontrar os famosos dobramentos modernos. E o que nós vamos perceber? Antes, a caracterização dessas 4 formas era relacionado principalmente com a altimetria. Ou seja, o que é planície? Planície é qualquer forma de relevo até 200 metros. Acima de 200 metros já é caracterizado como planalto. Era basicamente essa a classificação. Hoje se analisa isso de uma forma mais detalhada. Utiliza-se hoje principalmente a característica de erosão. Ou seja, o que é a montanha? Montanha é uma forma de relevo movimentada. O que é movimentada? Muito acidentada, com muitos altos e baixos, picos, etc. E que perde sedimentos. É uma região que só perde sedimentos para as outras formas de relevo. Já o planalto é uma forma de relevo relativamente antiga, certo? Erodida, onde nós temos a formação de sedimentos e pelo fato dele ser mais alto, ele perde sedimentos para as áreas mais baixas, normalmente as planícies. Pelo próprio nome, o que é planalto, Plano, alto, uma região plana e alta. Quando a gente olha, por exemplo, no relevo brasileiro, olha de longe, o perfil desse relevo, a gente olha e parece que é tudo plano. Mas quando a gente chega próximo, nós verificamos, por exemplo, nessas áreas de planalto, que é um relevo movimentado. Não tão movimentado, não tão acidentado como as montanhas, mas é um relevo que tem, sim, seus acidentes. Certo? Então, o que é o planalto? Aqui a gente chama de um relevo aplanado, que ele já sofreu uma atuação considerável da erosão, já diminuiu a sua altitude e principalmente as formas pontiagudas. É muito difícil nós vermos nas regiões de planalto formas pontiagudas. A maioria das formas, na maioria das vezes, arredondadas. A terceira forma de relevo são as planícies. As planícies são as áreas mais baixas, normalmente elas vão estar ali próximos ao nível do mar, e elas vão ser receptoras de sedimentos. Praticamente a gente não vê formação de sedimentos nas regiões de planície. Elas recebem sedimentos das outras formas de relevo, principalmente planaltos e montanhas. A principal característica da planície é plano baixo, Eu falei com vocês do planalto, plano alto. A ideia de planície é um plano baixo, ou seja, uma região baixa, bem plana, formado basicamente por sedimentos. O que a gente percebe? Por exemplo, rios que correm em regiões de planície. Normalmente são rios com muitos meandros, são com várias curvas. Por que nós temos isso? Porque a velocidade da água é tão baixa, o desnível do terreno é tão pequeno, que a água vai correr lentamente e começa a acumular sedimentos e formando pequenas barragens. Então, para a água, para o curso do rio continuar, ele se desvia dessas pequenas barragens, desses pequenos obstáculos formados pela acumulação de sedimentos. E aí nós temos as curvas dos rios. Esses rios, por exemplo, nas regiões de montanha ou de planalto, são rios normalmente encachoeirados, com um desnível muito grande, em comparação da nascente com sua foz, com corredeiras, etc. Encaixados, normalmente a gente chega a ter um vale e o rio encaixado lá no fundo do vale. Ou seja, repare a comparação do planalto com a planície. A última forma são as depressões. As depressões, nós vamos caracterizá-las como depressões absolutas, que são depressões que estão abaixo do nível do mar. Um exemplo aí característico é o Mar Morto, lá na região da Terra Santa, de Israel. E as depressões relativas, depressões que estão acima do nível do mar. Então, o que seria uma depressão? Depressão é uma área mais baixa em comparação com o relevo do entorno. Então, nós vamos ver depressões nas regiões de montanha e nas regiões de planalto. Nas planícies nós não vamos ter depressões, porque a planície é a região mais baixa, é a forma de relevo mais baixa e ela praticamente está no nível do mar. O que acontece? A depressão, por exemplo, no relevo brasileiro, quando a gente tem a classificação feita por Jurandir Ross, houve uma alteração, que a gente tinha muitas áreas de planalto e boa parte dessas áreas de planalto e também de planícies foram substituídas por depressões. O que é depressão? Não chega nem a ser uma planície, não é tão baixo, não chega a ser um planalto, não é tão alto, mas ela recebe
os sedimentos do Planalto e é o caminho, né, por onde esse sedimento vai percorrer até chegar na planície. Essa é a principal característica, por exemplo, no território brasileiro. Porém, na depressão a gente ainda tem formação de sedimentos. Ou seja, não é uma formação tão intensa como no Planalto, mas mas ainda forma sedimentos se a gente for comparar com a planície. Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!